gente, bem-vindo ao Devocional do Start. E hoje nós vamos falar sobre promessa. Quantas vezes você já prometeu algo para alguém e não cumpriu? Quantas vezes já te prometeram algo e não cumpriram? Coisas que caíram no esquecimento, não chegaram nem perto de acontecer. Mas hoje nós vamos falar de alguém que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O texto que eu quero ler com você está em Gênesis 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abraão, ele recebeu uma promessa. Ele não sabia o que aconteceria durante a sua caminhada. Ele sabia qual seria o final, a promessa que Deus tinha dado para ele. Abraão seria pai de multidões. Se você for olhar para o contexto, se você for olhar para o natural, Abraão poderia ser pai? Abraão seria pai de multidões? Abraão era velho, Sara também, eles não podiam ter filhos. Mas Abraão, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele deixou tudo aquilo para trás e ele saiu da sua terra e ele foi em busca de viver aquilo que Deus queria para ele. Eu tenho promessa, você tem promessa de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós não confiamos naquilo que Deus disse. Muitas vezes nós duvidamos, às vezes deixamos a ansiedade e as preocupações tomarem conta dos nossos corações. É normal, nós somos humanos. Mas nós devemos ser firmes, nós devemos ser constantes naquela promessa que Deus disse. Se Abraão não tivesse confiado naquilo que Deus mandou ele confiar, aquilo que Deus falou para ele, Abraão não teria sido pai de multidões. Abraão não teria vivido a promessa de Deus. Com certeza Abraão viveu dias de preocupações, viveu dias de ansiedade, mas ele foi fiel, ele foi constante na promessa de Deus. E Deus estava com ele a todo tempo. As coisas cooperaram para o bem de Abraão. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos constantes. Deus quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele prometeu pra gente. Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes você vê as circunstâncias, mas nós estamos vivendo dias difíceis, eu estou desempregado, o ambiente não é propício. Mas Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele só precisa que nós busquemos Ele de todo o coração. Nós precisamos entregar a nossa ansiedade nas mãos de Deus, as nossas preocupações. Abraão, quando encontrou as dificuldades no caminho, ele foi fiel, ele confiou, ele viveu aquilo que Deus queria que ele vivesse. Ele buscou. Para você viver a promessa, você precisa buscar. Quando você busca, a caminhada se torna mais leve, se torna mais fácil. Nós precisamos buscar Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus aquilo que nos anseia, aquilo que nos preocupa. Na Bíblia diz o seguinte, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, que diz o seguinte: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Ele quer que nós sejamos constantes, que nós sejamos fiéis, que nós o adoremos, que nós louvemos, que nós buscamos a sua face. Mesmo com as dificuldades, a caminhada ela se torna mais leve quando nós buscamos a Deus. Quando nós entregamos a Deus todos os nossos anseios e nossas preocupações. Tudo que era difícil da gente passar, a gente começa a passar a viver como aprendizado. A gente vai aprendendo com as dificuldades, aprendendo com os momentos que nós vamos passando, porque nós confiamos que nós vamos viver a promessa. E para viver o cumprimento da promessa, nós precisamos ter uma busca constante no Senhor. Nós precisamos entregar todas as nossas ansiedades aos pés da cruz. Nós precisamos deixar de lado toda a preocupação, tudo aquilo que nos aflige, que possa nos impedir de viver a promessa de Deus.
Nós devemos confiar em Deus do nosso coração. Nós devemos viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Nós devemos em busca constante, sem cessar. E para finalizar, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, versículo 5, do 16 ao 18, que diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos viver a nossa juventude com toda a alegria, com toda a nossa força, trabalhar na obra do Senhor, com amor, viver por amor, servir com amor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Nós já temos uma promessa, nós precisamos viver uma vida de excelência para nós estarmos prontos para viver a promessa que Ele prometeu. E assim como Abraão, ele vai cumprir a promessa que fez na sua vida. Você vai viver aquilo que Ele disse que você viveria. Ele está com você em todos os momentos, você não precisa ter dúvida disso. Espere, confie, descanse no Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Um beijo no coração de vocês e até mais.